Oi, gente, meu nome é Luana e hoje eu vou compartilhar com vocês um pensamento que fez muito sentido pra mim. Pode ser que pareça uma coisa bem simples, mas pra mim mudou uma percepção bem significativa. E eu tava com uma questão que eu precisava fazer uma pergunta pra uma pessoa. E, e a resposta poderia ser sim ou não. E aí, racionalmente, você fala, o que tem de mais? Vai lá e pergunta. Mas, cara, isso tava sendo muito difícil pra mim de enfrentar, de ter essa coragem de ir lá e perguntar aquilo que eu queria saber. E aí eu fiquei me perguntando muito, por que eu tô com esse medo? Da onde vem esse medo? E aí muitas pessoas falam, o não você já tem. Então, é só ir lá e perguntar. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso. E por acaso, que eu não acredito muito na sincronicidade das coisas, eu comecei a ler um livro. E aí algumas coisas foram respondendo essa minha dúvida. E aí eu cheguei a uma conclusão, que foi muito falada no livro também, e fez muito sentido pra mim, de que essa história de o não você já tem não é verdade. Por que não é verdade? Você não vive aquela situação que você queria viver. Mas você ainda tá na energia da dúvida, do será. Então você não tem um não, efetivamente. Também não tem um sim, mas você não tem um não. E enquanto a gente não tem a resposta com certeza, a gente cria situações. E por que a gente tem medo da resposta ser aquilo que a gente julga como o pior para nós? Porque vem muito medo por trás disso, que pode ser de uma rejeição, que pode ser de uma não aceitação, que pode ser, que era o meu caso, que eu tivesse a certeza daquilo que eu imaginava ser, mas que me trazia dor. Então era melhor eu ficar na energia da dúvida, do não, mas é também porque eu não perguntei. Então não é que necessariamente a pessoa ia falar não, mas também eu não perguntei, então não tem como saber. Porque no fundo eu tava com medo que a resposta fosse realmente aquela que eu sabia que ia ser. E a resposta foi um não. E eu achei muito engraçado também que como eu já tinha trabalhado muito essa questão dentro de mim, que eu tava me observando do porquê que eu tava, tipo, postergando essa pergunta, por que eu não queria realmente bater de frente com isso dentro de mim, e não era a resposta, eram sentimentos que eu tinha medo de sentir. E aí eu fui ressignificando isso dentro de mim, eu percebi que o meu medo da rejeição era enorme referente a esse assunto. Eu percebi que se a resposta fosse não, teoricamente eu poderia ter me sentido enganada. E aí entrar numa sensação de vitimismo, de que eu fui injustiçada, de que eu fui prejudicada, de que eu fui muito trouxa, que eu fui boba e etc. E aí eu fui trabalhando, eu percebi que existia essa possibilidade, eu percebi que eu poderia sentir tudo isso, porque era isso que estava me impedindo de perguntar. E aí eu ressignifiquei tudo isso dentro de mim, eu trabalhei bastante essas questões, não foram muito fáceis para mim enxergar essas energias, essas coisas que realmente eu não queria acessar. E aí eu perguntei, tomei a coragem, meu coração disparou, nossa, me deu tremedeira e tal. Eu falei, vai que, né? E pedi de coração aberto para que Deus, para que o universo, para que o Criador tomasse conta disso para mim. Que a minha vontade, é claro que era de um sim, mas que acontecesse o melhor pro meu caminho e pro caminho de todas as pessoas envolvidas nessa pergunta. E soltei. E para mim, esse fato de soltar foi muito difícil. Mesmo eu tendo a consciência de que é totalmente importante, mesmo eu tendo a consciência de que eu estava controlando algumas situações, eu tinha essa dificuldade e eu consegui abrir mão disso. E aí eu me permiti e perguntei, e a resposta depois de um tempo, porque a pessoa falou, vou ver, foi um não. E quando esse não veio, foi engraçado, porque eu me assustei com a minha reação, porque eu já sabia. E eu já tinha trabalhado tudo aquilo que poderia, teoricamente, né, nas minhas previsões, acontecer. E aí eu ganhei mais experiência, porque eu comecei a observar o que eu estava sentindo naquele momento. E não era.
nada de traição, não era nada de me sentir trouxa, de me sentir boba. Era um sentimento de que, ok, era o melhor que poderia ter acontecido. Então, é um ciclo que se fecha e que tá tudo bem também. E que outros novos virão. E que o melhor aconteceu. Porque às vezes se a resposta fosse um sim, será que não teria outras situações envolvendo que mais pra frente eu me prejudicasse por isso? Então tudo bem. Nesse momento parece ser o pior. Mas em vários outros momentos eu já senti que era algo ruim, que meu Deus, nossa, tô sendo injustiçada, nossa, não acredito, nananã. E mais pra frente eu entendi que aquilo era o melhor que poderia acontecer. E realmente, verdadeiramente, hoje eu acredito nisso, que tudo que acontece é o melhor que poderia ter acontecido. E aí, se aquilo me traz dor, eu tento pesquisar em mim o que tá me trazendo a dor. Buscando sempre, tipo, não entrar no vitimismo. Às vezes é difícil. Por isso a necessidade de, às vezes, ter alguém para te mostrar de uma forma amorosa. Porque quando é de nós mesmos, esse lugar fica um pouco mais escondidinho. Isso pode ser uma crença minha também. Mas é assim que eu sinto hoje. E eu trabalho muito para mudar isso dentro de mim, mas algumas vezes isso aparece. Então eu procuro a ajuda de alguém. Porque esse alguém tem um olhar que não é o meu, que é um canal, que naquele momento eu sou também para mim, mas é diferente. Pelo menos é o que eu sinto. Então eu sempre busco essa ajuda de me perceber, de ver onde eu tô me vitimizando em alguns momentos e tentar mudar essa energia para uma autorresponsabilidade. Que aí sim eu vou conseguir alcançar o que eu quero da melhor e mais elevada maneira. Então eu queria trazer para vocês esse fato que aconteceu comigo, que pode ser que alguém também sinta isso. Uma coisa que eu aprendi é que dificilmente só a gente sente alguma coisa. Isso está muito mais no coletivo, outras pessoas também sentem, às vezes de maneira diferente, mas sentem também. E que essa história traga para você algum insight, algum conhecimento sobre si mesmo. Então se observa. E essa história, de novo, de que o não você já tem, não é verdade. Você não tem aquela situação que você almeja ter. Mas o não, você ainda não tem. E talvez o maior medo seja concretizar esse não. E por isso você não toma coragem. Então começa a perceber o que te motiva, quais sentimentos estão por trás desse medo, dessa falta. De repente você quer pedir para namorar com alguém, e aí tem medo de que se a pessoa falar não, aquilo acabe, então é melhor eu postergar. Por mais que a maior das probabilidades seja a pessoa dizer sim. Existe uma insegurança lá dentro. Então assim, será que eu vou ser rejeitado? Será que eu vou ser aceito? E se ela fala não, acabou tudo, meu Deus, como vai fazer? Às vezes eu quero pedir um aumento, não, mas se ele fala não, eu vou me desmotivar. Será que ele não deveria estar vendo isso? Porque eu tenho que pedir, mas e se fala não, como é que eu vou reagir a isso? E sei lá, tipo, infinitas coisas. Às vezes eu gosto de alguém e aí eu não falo, porque eu tenho medo que a pessoa fale outra coisa pra mim. Então é melhor eu manter aquilo em sigilo. Só que quando a gente tá muito com essa ideia na cabeça, e aí eu falo, nesse caso mesmo, por exemplo, eu fiquei pensando, tipo, vários dias nessa situação. Aquilo tava me consumindo, tava consumindo uma energia que eu não conseguia focar em outras coisas 100%, porque aquela dúvida ainda tava dentro de mim. E eu precisei sim de coragem para olhar por que dessa dúvida. Teoricamente é um negócio muito simples, mas aquilo me despertou tanta coisa e hoje eu sou tão grata por ter percebido todas essas coisas. Só que quando eu tava num furacão, eu não conseguia, tipo, eu tô perdida aqui nos meus sentimentos e eu não sei de onde vem. E aí eu fui me acalmando, fui respirando, fui meditando, fui me trabalhando, fui pedir ajuda para outros terapeutas que me ajudam, porque às vezes a gente não consegue sozinho. Então, fica aqui essa reflexão. Para e pensa nessa situação do não você já tem. De repente não é bem assim. E se você precisar de ajuda para olhar para alguma questão que está aí dentro, que te martiriza, que você passa todos os dias pensando, ou vira e mexe, ela está surgindo no seu campo aí, em algum pensamento, por algum motivo, seja lá qual for, conta comigo. Manda uma mensagem, me manda um WhatsApp, me liga, marca uma sessão, enfim. Vamos olhar para isso. Porque não faz bem a gente ficar com esse sentimento estranho, sendo, sabe, tipo, enchendo o saco. Se a gente pode resolver através de um lugar de amor, de compreensão.
através de um amor próprio. Porque enquanto a gente não se valoriza, enquanto a gente não olha para dentro, muitas oportunidades passam. O mundo é cheio de infinitas possibilidades, só que a gente se limita ao caos do nosso dia a dia e acha que a gente pode ficar para depois. Acha que, depois eu olho para isso, deve ser frescura minha, tá incomodando, mas falaram que era, mas deixa. Comece a observar isso dentro de você. Se permita. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha tido algumas percepções sobre você com esse relato que eu dei. Tá bom? Um grande beijo e até mais!